Começa agora o primeiro explicador das manhãs 360. Vamos olhar para o debate de ontem que colocou frente a frente André Ventura e Inês Sousa Real. A análise é de Pedro Fidalgo Marques, do PAN, e Pedro Frazão, do Chega. A moderação é do Bruno Vieira Amaral. E que começaram ontem os debates das legislativas 2025 e além de AD e Partido Comunista, CDU, tivemos um debate entre o PAN e o Chega, com os dois líderes, Inês Sousa Real pelo PAN e André Ventura pelo Chega, a confrontarem-se em diversos temas caros a ambos os partidos. Pedro Frazão, Pedro Fidalgo Marques, bem-vindos a este explicador. Pedro Frazão, começava por si. Pedia-lhe uma primeira avaliação. Se tivesse de dar uma nota a André Ventura, qual seria essa nota? Bem, a minha nota seria uma nota de excelência, porque de facto André Ventura conseguiu para já tornar o debate bastante interessante, ao contrário do outro debate que aconteceu ontem. Foi um debate em que foi muito mais argumentativo e muito mais empolgante de assistir, e depois também notou-se a sua excelência argumentativa, que aliás foi depois dado nota disso em vários comentadores de vários canais da comunicação social e também nas rádios, até nas próprias notas que aqui os vossos comentadores do Observador atribuíram logo em seguida. Esteve melhor do que no ano passado, no debate com a Inês Sousa Real, Pedro Frazão, porque no ano passado, André Ventura, um dos debates mais complicados que teve foi mesmo precisamente o que eu opôs a Inês Sousa Real. Não, o que se verificou é que existe uma enorme diferença ideológica entre Ventura e Inês Sousa Real do PAN. É que André Ventura tem a coragem para dizer a verdade e o PAN vive numa bolha ideológica que o está a secar e o está a matar, digamos assim, porque o PAN continua a ser um partido das utopias urbanas. Não, é verdade. Eu aproveito para lhe dizer bom dia, uma vez que interviu agora, mas o PAN continua a falar de utopias urbanas, enquanto que André Ventura fala da realidade de quem vive no país real. Enquanto André Ventura fala, defende os agricultores. Quando o PAN fala, ataca quem nos dá de comer. Portanto, isso notou-se, por exemplo, também na questão da imigração, em que o PAN continua a querer dar tudo aos imigrantes e a mandar os também portugueses... Continua a querer mandar os portugueses pastar com os animais, se calhar, a quem eles dão mais valor. Deixa-me então, Pedro... O debate foi muito interessante, foi bastante combativo e demonstrou bem aquilo a quem é que está preparado para ser Primeiro-Ministro, e não é Inês Sousa Real, com certeza. Pedro Frazão, André Ventura... Eu queria rebater aqui. Sim, eu queria só rebater aqui, se me deixasse Vieira Amaral. Não temos muito tempo e convinha irmos ainda aqui a outros temas, sim. Esta técnica que agora parece que o PAN está a seguir a extrema-esquerda, apesar de se ter tentado marcar ontem da extrema-esquerda, o facto é que utiliza as mesmas técnicas argumentativas, de estar sempre a atirar contra o Chega este anátema das fake news e da mentira. Não é verdade, eu quero só dar aqui dois exemplos muito rápidos. Primeiro, quanto às contribuições das pessoas singulares por nacionalidades, se nós formos ver à fonte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social, nós vemos que, de facto, os imigrantes que contribuem mais com contribuições por pessoas singulares para o nosso sistema de Segurança Social não são os vindos do Indostão, nem são os vindos da África, são os vindos da Europa, do Reino Unido e da União Europeia. Isso está disponível nos gráficos que o Ministério do Trabalho disponibiliza e, portanto, quando a Inês Sousa Real diz que os imigrantes contribuem grandemente para a segurança social, já tiveram um polígrafo a mentir sobre isso, a confirmar que é verdade. Quem contribui são um determinado tipo de imigrantes que são exatamente os imigrantes que o Chega defende, que são os imigrantes que vêm da Europa, dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá. E outra falácia que foi também dita foi acerca, mais uma vez, das touradas, porque o que a Inês Sousa Real não soube responder, e André Ventura confrontou com isso, foi que, ao lhe perguntar quantos animais é que são enviados para os matadores decorrentes das touradas, ela não soube responder e são apenas 300. E isso compara com 250 milhões... Ainda vamos falar, Pedro Frazão, dessa questão dos direitos dos animais... Mas deixe-me perguntar-lhe, André Ventura ontem parecia estar a falar a dada altura para um adversário que não estava lá. Luís Montenegro vai estar presente em todos os debates em que participar André Ventura? Vamos ver uma coisa. André Ventura é um dos 3 candidatos a Primeiro-Ministro. O Chega partiu com o bipartidarismo que governava Portugal há 50 anos e, portanto, neste momento, com a franja de indecisos que existe e com o resultado das sondagens que nós temos tido, nós sabemos que neste momento existem 3 dotativos candidatos a Primeiro-Ministro. É André Ventura, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. E, portanto, obviamente
que a partir desse lugar de vantagem que tinha no debate de ontem, obviamente que André Ventura tinha que responder às questões que Inês Sousa Real lhe colocava, mas tinha também que falar aos portugueses e colocar-se exatamente no lugar em que está. E rejeita liminarmente qualquer possibilidade de entendimento com Luís Montenegro e com a AD. Em qualquer cenário pós-eleitoral. Da minha parte e do que foi colocado também por André Ventura, está bom de ver que neste quadro ético-moral e nesta falta de transparência que o Luís Montenegro insiste em ter, quando ainda por cima vai ao Parlamento há muito poucas semanas dizer que não tem nada que responder, que tem mais que fazer do que responder aos deputados, quando dá os documentos da sua empresa apenas a um órgão de comunicação social, por acaso é este que estamos aqui a falar, o Rádio Observador, e não fornece esses documentos nem aos outros órgãos de comunicação social, nem ao órgão de soberania que escrutina a ação do Primeiro-Ministro, que é exatamente aquele que eu tenho mandato, que é o Parlamento. Acho normal que provavelmente, eu estou a falar consigo, Bruno Vieira Amaral, e o Bruno Vieira Amaral provavelmente teve acesso a esses documentos e eu não tenho. E entre nós os dois, quem é deputado da nação sou eu. Portanto, eu não tenho nada contra o Primeiro-Ministro não dar os documentos ao Parlamento. Agora, achei inadmissível ele dar apenas a um órgão de comunicação social, como se fossem os eleitos de Portugal, e não dar aos que são verdadeiramente eleitos pelo povo para escrutinar o governo. Por falar em radical, Pedro Frazão, essa foi uma das acusações que André Ventura fez a Inês Sousa Real, dizendo que o PAN é um partido radical, nomeadamente na questão dos direitos dos animais. Quer explicar porque é que o Chega vê o PAN como um partido radical? Bem, é que a agenda do PAN é tão verde que já secou o bom senso e nós sabemos aqui que o que acontece não é radical porque André Ventura defende os que trabalham, enquanto o PAN defende os que vivem de ilusões. Mas aquilo que o meu colega de painel não sabe dizer, ou parece não querer dizer aos portugueses, é que muitas vezes o PAN vota o Chega vota a favor de iniciativas legislativas do PAN. E, portanto, não sei se ele também está a criticar... Mas se o Chega... E ao contrário também, o PAN muitas vezes vota a favor de iniciativas legislativas do Chega, não poucas vezes, aliás. Portanto, vir aqui para a rádio dizer que o Chega é um partido extremista, é um partido radical, quando no Parlamento depois vota a favor das nossas propostas, é um bocadinho contraditório. Não acompanhamos todas as propostas. Eu concordo consigo. Repara uma coisa, eu muitas vezes votam a favor, e sabe que é verdade. Eu concordo consigo. Os portugueses não querem saber se são de esquerda, se são de direita. O Chega dá soluções aos portugueses. E é isso que os portugueses querem. É por isso que o Chega está com 50 deputados e vocês estão com uma deputada única em risco de não ser eleita. Pedro Fidalgo Marques, mesmo para terminar... Não é preciso vir para aqui com esses anátemas. E no que refere aos animais, está bom de ver que o Chega tem muitíssimas iniciativas na defesa dos animais. Eu próprio não costumo puxar dos galões, mas vou ter que dizer aqui que eu próprio sou médico veterinário. Eu acho o único deputado da nação médico veterinário. Portanto, a mim é que não me dão lições de certeza sobre bem-estar animal, sobre gostar dos animais, porque eu dediquei toda a minha vida a estudar os animais, a tratar os animais e a proteger os animais. Portanto, eu desculpe, mas não aceito esse tipo. Porque durante o mandato único realmente é Pedro Frazão, Pedro Fidalgo Marques, muito obrigado pela vossa participação. Ficámos mesmo sem tempo. Desculpem, o Pedro está a dizer que não há animais de primeiro e segundo. Eu quero lhe perguntar se quando tem parasitas intestinais não tomam desparasitante e se acha que os parasitas estão dentro dele, que também são animais, não são animais. Não temos mais tempo. Pedro Fidalgo Marques, Pedro Frazão, muito obrigado pela vossa participação neste explicador. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.